Bem, pessoal, a nossa aula de hoje nós vamos falar de mais uma civilização da antiguidade. Vamos falar dos hebreus. E a gente começa falando por onde? A gente começa falando pela origem. Lembrando que pelas condições de vida do povo hebreu, que na sua primeira fase era um povo seminômade, então os vestígios arqueológicos praticamente não existem. A principal fonte para estudarmos o povo hebreu é a Bíblia. Se não na sua totalidade, pelo menos parte dela. Os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, que nós conhecemos como Pentateuco, para os judeus é o Torá, é o livro sagrado dos judeus. E é nele que se encontra as principais informações sobre os hebreus. Ok, falando de origem dos hebreus, eles são um povo originário da região da Mesopotâmia. Para ser mais exato, Abraão, que é conhecido como o pai dos hebreus, ele era sumério. E ele decide migrar da Suméria para a região da Palestina, que os judeus conhecem e entendem como a Terra Prometida. Ok, nessa migração da Suméria para a Palestina, lembrando que eles eram povos pastores, né? Eles vão caminhando numa longa jornada, não é um negócio que ele faz da noite para o dia. Ele vai, na verdade, levando uma tribo, não é um número pequeno de pessoas, e levando seus pertences, seus animais. Eles criavam principalmente ovelhas, e eles vão levando esses animais e vai parando, como se diz, ao longo da caminhada até encontrar a terra que, segundo Abraão, foi a terra prometida a Deus, para que ali ele construísse uma grande nação. Foi. Ok. Politicamente, num primeiro momento, os hebreus eles são governados por patriarcas. Abraão é o primeiro dos patriarcas. Depois nós encontramos outros, Isaac, Jacó, que também foram patriarcas. Não são os únicos, mas a gente vai ficar também aqui numa videoaula citando nomes, né? E o patriarca, ele exerce toda a liderança do clã. Ele é chefe político, ele é chefe militar e ele é chefe religioso. Então, os primeiros tempos da vida dos hebreus, desde migrar da Palestina, se fixar na Mesopotâmia, desde a migração da Mesopotâmia até a Palestina, a sua fixação na Palestina e a posterior mudança da Palestina para o Egito, durante todo esse período, que é mais ou menos do século 20 antes de Cristo até meados do século 18 depois de Cristo, eles são governados por patriarcas. Posterior à volta, à fuga do Egito de volta à Palestina, aí você já tem uma distinção entre o poder político, militar e o poder religioso. O poder religioso fica a cargo dos sacerdotes e o poder político-militar é de responsabilidade dos juízes. Os juízes organizavam as guerras, organizavam a moral das tribos, mas não garantia unidade a essas tribos. Então, o que os judeus perceberam, os hebreus perceberam? Eles perceberam a necessidade de um governo centralizado que desse unidade ao todo. E por volta do ano 1000, eles optaram pela monarquia como forma de governo. Aí você tem alguns reis, como se diz, que ficaram conhecidos, famosos. Você tem Saul, Davi, Salomão, o mais célebre
dos reis de Israel, né, do rei dos hebreus. E o que acontece? Salomão é o cara que, porque Davi, que antecedeu Salomão, ele é o guerreiro, o conquistador. E Salomão é o cara que vai pegar o reino, como se diz, estruturado. Então ele vai investir. É o cara que constrói o chamado Templo de Salomão, né? Que é o primeiro templo dos hebreus. Até então, os hebreus cultuavam, o sacerdote oferecia o sacrifício dos hebreus numa tenda, e Salomão é o cara que diz o seguinte, que agora eles estão fixados na terra, eles não são mais seminômades, se sedentarizaram, e a população, as pessoas, todos possuem suas casas, então era justo que Deus também tivesse a casa dele. E com esse intuito é que Salomão constrói o templo de Jerusalém. Ok, mas as obras, os grandes feitos de Salomão acabaram por onerar a população, ou seja, Salomão cobrava impostos altíssimos da população. E o que acontece? Após a morte de Salomão, a população estava extremamente satisfeita e insatisfeita, e logo após sua morte o reino acabou se dividindo em dois. Ao norte ficou as 10 tribos, conhecida como o reino de Israel, e ao sul 2 tribos que ficaram conhecidas como o reino de Judá. E enfraquecidos, eles são conquistados por volta do século 8. Os assírios partem lá da Mesopotâmia, já estudamos sobre os assírios, lembra que gostavam de guerrear, eram amantes da guerra e conquistam o reino de Israel, leva os israelitas como escravos. Século 6, aparece mais um povo da região da Mesopotâmia, que são os caldeus ou neobabilônicos do segundo império babilônico, e leva o reino de Judá, leva os judeus como escravos também. E os judeus permanecem como escravos da Babilônia até a conquista da região da Mesopotâmia pelo Império Persa, que a gente vai estudar mais adiante. Posteriormente, a gente tem as conquistas da Macedônia, de Alexandre o Grande, e posteriormente temos as conquistas romanas, e os judeus foram incorporados como uma província do Império Romano. Isso século 1 antes de Cristo, mais ou menos ali anos 60, 70 antes de Cristo. E isso vai até mais ou menos o ano 70 depois de Cristo, quando os hebreus se rebelam contra o Império Romano e são massacrados, feitos escravos e dispersos por todo o mundo, por todas as regiões, Europa, África, Ásia, num episódio conhecido como diáspora. Um pouquinho. É isso. Ok. Sociedade... Tem um cachorro ali querendo participar da aula, de vez em quando tem que ir lá mandar ele calar a boca. Ok, continuando, falar da sociedade hebraica. Eu vou destacar pelo menos 3 pontos. A sociedade hebraica, ela era machista, admitia poligamia e até o incesto era bem aceito. Machista porque, como eu disse, o que a gente tem de mais concreto para estudar esta civilização está aqui. E é essa mesma Bíblia que me diz que a mulher era rechaçada pelo homem até por questões básicas como menstruar.
a serventia, a utilidade da mulher na sociedade hebraica era parir, era gerar filhos. Tanto que quando ela chegava numa idade, assim, vamos pensar, da menopausa, que ela não poderia mais ter filhos, ela ia lá e emprestava a escrava para o marido com o intuito de procriar, porque o valor da mulher estava em ter filhos homens. Uma mulher estéril na sociedade hebraica era uma mulher vista numa situação de desgraça, de uma situação trágica. Como eu disse, a poligamia era uma sociedade poligâmica, né? Onde o homem, machista e poligâmica, onde o homem poderia ter várias esposas, e se por acaso ele tivesse uma única esposa e essa não lhe desse filhos homens, eles admitiam o incesto, para que as filhas dessem um herdeiro para esse pai, para levar o nome do pai. Então, eu pontuei machista, poligâmico, que é a questão do incesto, mas quando eu falei da escrava, era uma sociedade também que admitia escravos, que escravizava pessoas. Ok, a economia. A economia, num primeiro momento, ela é uma economia pastoril, naquela fase que eles são seminômades, que migram de uma região para outra, mesmo quando eles se fixam ali na Palestina, às margens do Jordão, eles ainda, nas proximidades do Jordão, eles ainda habitam em tenda, caminham, vão, como se diz, seguem o caminho do alimento para os animais. Posteriormente, quando voltam do Egito e se fixam novamente na Palestina, após o ano 1000, essa economia ela já vai mudando, ela vai, não que eles abandonam o pastoreio, mas é que eles desenvolvem o comércio e eles praticam comércio com N outros povos, com os egípcios, com os fenícios, com vários outros povos da região. E culturalmente, o que é que nós podemos destacar da cultura dos hebreus? Eu acho que assim, a grande sacada, né, dos hebreus é a questão do monoteísmo. É a primeira grande civilização monoteísta da antiguidade e é o legado que perpassou por gerações o monoteísmo. Tanto que as duas maiores religiões monoteístas da atualidade são herdeiras do judaísmo do povo hebreu, que é o cristianismo e o islamismo. Então lá vamos. Ainda falando de monoteísmo, eles acreditam em Iavé, ou Javé, ou Jeová, como vocês estão acostumados a pronunciar. E algo interessante é que eles admitiam sacrifício de sangue, mas não admitiam sacrifícios humanos. Sacrifícios era sacrifício de animais e praticado de acordo com o pecado cometido, porque o sacrifício é para expiação, para você se purificar do seu pecado. Quando a gente fala de literatura hebraica, está contida nesse livrinho aqui também. Eu tenho aqui os Salmos, Provérbios, Jó e Cânticos de Salomão. Os Salmos são poesias, Provérbios são lições de vida, Jó é uma reflexão filosófica e os cânticos são cânticos de amor, cânticos sensuais, na verdade. Sobre cultura é isso. A atividade que vocês vão fazer para mim está lá no capítulo 5 do seu livrinho didático, tá? Capítulo 5,
página 82, as questões 2 e 8.